Agora a gente fala de um assunto importante: economia. O número de famílias endividadas aqui no Brasil atingiu o maior nível histórico desde o início do registro de dados. De acordo com a Confederação Nacional de Bens, chegou a 67,4 em julho. E o que será que a gente pode fazer para controlar melhor as finanças e evitar o endividamento? Difícil, né? Mas para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a especialista em finanças, Luciana Ikeda, que já está ao vivo aqui via internet com a gente. Olá, Luciana, muito boa noite para você. É claro, sabemos, né, que a pandemia contribui muito para esse período complicado. É um período de crise, muitas pessoas perderam o emprego, economia estagnada. Agora, além disso, o que leva as pessoas a ficarem tão endividadas? É o mal do brasileiro mesmo, né, Luciana? Boa noite para você. Boa noite, Paola. Boa noite a quem nos assiste neste momento. Realmente, a gente atingiu um patamar historicamente elevado e a pandemia contribuiu muito para isso. Mas o que gera toda essa situação? A principal causa do endividamento é a falta de uma reserva de emergência. Então, muitas famílias entraram na crise sem nenhuma reserva financeira. E aí, no momento em que a receita caiu, seja por desemprego ou por um ajuste na renda, ela se vê aí numa situação complicada e acaba recorrendo ao endividamento. Agora, quem não consegue se organizar muito bem e fazer essa reserva que você falou, tem contas que devem ter prioridade? Ou se é que possível fazer isso, né, Luciana? Sim, o importante, Paola, é realmente avaliar quais são essas dívidas, para quem eu devo, qual é o valor da dívida e separar especialmente aquelas dívidas mais caras. Então, quando eu consigo elencar todas elas, porque muitas vezes são pequenas parcelas que somadas comprometem o orçamento de uma forma bastante importante, e eu consigo me organizar para partir para um processo de trocar essas dívidas mais caras por dívidas mais baratas, numa parcela que caiba dentro do orçamento familiar. Isso quer dizer, então, que fazer empréstimos para quitar dívidas, aquelas contas do mês, principalmente, aí já não vale a pena. As contas do mês, aquelas contas de consumo, quando a gente parcela essas contas ou atrasa, passamos a ter um problema bastante recorrente. Mas quando nós temos outras dívidas, como por exemplo a utilização do limite do cheque especial, o cartão de crédito está parcelado e eu me vejo obrigado a realmente a estender o pagamento do supermercado, da farmácia, vale a pena fazer essa avaliação, aproveitar esse momento. A gente está vivendo um momento de juros historicamente baixos. Ontem tivemos um novo corte na Selic, que passou aí a 2% ao ano, e eu posso colocar tudo numa grande negociação parcelada, com juros menores e numa parcela que não comprometa de forma tão incisiva a renda da família. Agora a questão é, o mais difícil, não é fazer esse acordo, organizar as dívidas e conseguir cumprir com o acordo, principalmente quando ele é parcelado aí por muito tempo e ainda ficar com as contas do mês, né, Luciana? Exatamente. E também não gastar mais, né, Paola? Então, o primeiro passo é não contrair novas dívidas. O segundo passo é realmente avaliar esse orçamento de forma que o endividamento não exceda 30% da renda dessa família e incluir aí na projeção todas essas contas que são recorrentes e continuarão chegando nos próximos meses. Então, quando eu faço essa previsão, eu já tenho que ter a expectativa do que eu não posso deixar de pagar. Existe alguma porcentagem ideal do nosso salário que a gente deve utilizar para fazer essa reserva? A gente tem que começar, Paola, pelo menos com 10%. Então, mesmo quando eu tenho dívidas alongadas, o ideal é que eu realmente comece a ter essa reserva, porque no momento de emergência eu recorro a ela e não a essas dívidas mais caras. Então, 10% é um bom valor para se iniciar. E claro que quanto mais eu conseguir aumentar esse percentual, para 20%, 30%, mais rapidamente eu chego na minha reserva de emergência e passo a ter mais tranquilidade nesses momentos de crise como o que vivemos hoje. Luciana, e o famoso do cartão de crédito? Dá para usar bem ou ele realmente é um vilão? Sim, temos que usar de fato bem,
para aquelas dívidas que são aí controladas e não para as pequenas despesas, Paola. Muitas vezes, quando são pequenos gastos e eu uso o cartão de crédito, normalmente se perde o controle. Então, vários gastos pequenininhos, quando chega a fatura, é aquele choque com um alto comprometimento da renda, que muitas vezes as pessoas não conseguem pagar e precisam parcelar. Então, para as dívidas que são ali planejadas, para as compras planejadas, o cartão de crédito pode sim ser um aliado. Para as pequenas despesas e recorrentes, especialmente de supérfluos, pode ser bastante complicado. Luciana, é importante a gente conversar também com os filhos, com as crianças, para falar sobre dinheiro, porque já ouvimos dizer que o Brasil não cuida muito da educação financeira das crianças. Então, ouvir dicas desde cedo pode ajudar? É essencial, Paola. Hoje a gente fala que a idade ideal para começarmos a educar os nossos filhos financeiramente é aos 3 anos de idade. Então, inicialmente de uma forma lúdica, se valendo aí da literatura que já é bem focada nisso, e depois introduzindo as cédulas, as moedas, mostrando o valor do dinheiro, é essencial. E essa conversa aberta em casa, tanto em relação ao companheiro ou companheira e também envolvendo os filhos, pode ser uma estratégia muito exitosa que vai beneficiar a família como um todo. Ótimo, fica aí então a dica da Luciana. Em 3 aninhos já dá para começar as brincadeiras e ensinar a educação financeira. Luciana, muito obrigada pelas suas informações importantíssimas aqui para a gente e boa noite. Boa noite!